Palavra do Senhor, Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Apenas para auxiliar, caso alguém chegue, tem vaga ainda aqui na frente, tem cadeiras aqui na frente ainda. Efésios 4, a partir do versículo 17. A palavra de Deus diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, visto que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E quando fordes irados, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não provoqueis a ira do Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor, e demos graças a Deus. Senhor, a nossa oração, que Tu nos permitas experimentar nessa noite o rio de água viva que vem de Tua Palavra, e assim sejamos não somente saciados em nossa sede espiritual, mas sejamos também lavados daquilo que interfere, que atrapalha a nossa vida contigo, o nosso crescimento no Senhor. Te suplicamos, ó Deus, que fales conosco. Dá-nos Tua Palavra nesta hora para a transformação da nossa vida, a imagem de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Podeis assentar. Como podemos ser imagem de Cristo se agimos pecaminosamente na nossa ira? Como podemos espelhar Jesus na nossa vida se somos pessoas carregadas de ira? E o que é pior ainda, queremos justificar a nossa ira. Temos examinado nesses domingos, creio que esse é o 5º domingo já, esse problema que o apóstolo Paulo menciona sobre o problema da ira.
porque temos desejado desde o dia 31 de dezembro, como nosso desafio espiritual, nesse ano, de forma muito concreta, compreendermos como crescer a imagem do Salvador Jesus. Esse tem que ser o nosso alvo, esse tem que ser o nosso desejo. Nós devemos viver cada dia querendo espelhar a imagem de Jesus. E aí Paulo tem nos ajudado a pensar sobre isso desde o dia 31 de dezembro, quando começamos a examinar esse texto de Efésios. E agora nós temos examinado as questões práticas desse texto. E a segunda questão prática de Paulo é a ira. Já examinamos que ira não é uma opção. Paulo não está nos dando isso como um mandamento. Também já vimos que ira, biblicamente, não tem nada a ver com sentimento. Temos visto que ira é uma resposta ativa, nós decidimos nos irar. Então não são nossos sentimentos. E na semana passada começamos a examinar a causa da ira. Por que nos iramos de fato? E então nós começamos a verificar que a ira, ela surge primeiramente de crenças que nós carregamos dentro de nós. Nós passamos a nossa vida nos acumulando de verdades. E quando essas verdades que nós carregamos são confrontadas, a ira é a primeira resposta que eu quero dar para aquele que vem contra aquilo que eu acredito. Examinamos o problema da crença e examinamos o problema das motivações que estão no nosso coração. E chegamos até o momento em que podemos observar que a ira, ela nasce de ídolos que operam no nosso coração. Deuses falsos que estão entronizados dentro de nós, que requerem satisfação e quando nos deparamos com alguma situação e essas satisfações não são dadas, esses ídolozinhos operam miseravelmente dentro de nós, expondo-se em ira, rancor, fúria e tantas outras consequências da ira. Paramos então para examinar uma questão tão básica. O que motiva a ira dentro de nós? Se a ira surge de crenças que nós carregamos, que dizem que nós precisamos ser atendidos no que nós queremos, que nós temos que sermos aceitos dentro daquilo que queremos, o que motiva a ira? As mesmas coisas que motivam os ídolos no nosso coração. E a primeira grande questão envolvida na ira, segundo a análise de Jerry Bridges, é o problema do orgulho. Não há nenhuma pessoa irada que não seja orgulhosa. Para entendermos bem essa ideia, são pessoas cheias de si mesmas. São pessoas que muito provavelmente na década de 80 cantaram e se embalaram pelo santo hino sagrado da impiedade. Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. E no fundo do seu coração os ídolos faziam o back vocal. Oh, 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 oh. Você entende o problema? Não há ninguém que se exponha à ira que não seja orgulhosa. São pessoas que se acham o máximo, se acham modelo para os outros, se acham perfeitos demais naquilo que fazem. E então nós nos tornamos intolerantes. Nós nos fazemos intolerantes porque nós somos muito bons em nós mesmos. Eu acho interessante que todas as vezes que eu tenho que tratar de pecados sérios, graves, com os quais eu mesmo luto, são períodos que mais os miseráveis operam dentro de mim. Essa semana mesmo eu tive que me perguntar várias vezes o porquê da minha intolerância nesse processo de mudança que eu estou. Por que a ira tantas vezes essa semana veio ao meu coração?
Foi necessário nessa semana chegar um momento para minha esposa e dizer: olha, me perdoe por ser intolerante, ou por estar sendo intolerante. E qual é uma das questões? Orgulho. Eu ainda não consegui responder exatamente quais foram as crenças que operam dentro de mim, mas talvez alguma dessas crenças seja o orgulho ferido de ter que aceitar uma mudança que dentro de mim, na verdade, eu não queria. É por isso que eu disse que essa mudança para esse apartamento está sendo um tratamento de Deus com os ídolos do meu coração. E aí é óbvio que eu vou ver essa questão do orgulho operando. Agora eu só tenho como tratar isso dentro de mim quando eu passo a reconhecer que a ira, ela tem raízes no meu orgulho. Porque aí eu vou perguntar: qual é a justiça do meu orgulho? Diga para mim. Eu tenho orgulho de quê? Do que eu sou? Bom, eu acho que eu não ficaria muito feliz em ter orgulho de ser um pecador. É isso que é louco. A ira, ela tapa a nossa capacidade de nos vermos como nós somos. Nós não somos nada daquilo que a ira diz que nós somos. Pessoas justas, boas, pessoas sábias. Não. A ira tapa a nossa capacidade de nos vermos como pecadores miseráveis, agressivos e muitas das vezes assassinos, segundo Jesus. Porque lembre-se que a ira é uma arma de assassinato, segundo Jesus. Nós somos tomados como assassinos aos olhos de Deus quando nos iramos. Então a ira não quer que eu me perceba assim. Ela não quer que eu me veja assim. Ela quer que eu me veja como uma pessoa justa. Então é difícil para a gente. Foi difícil ter que processar essa semana todas essas coisas no meu coração e me fazer entender uma coisa tão simples. Deus tem me dado mais do que eu mereço. É difícil entender isso, não? Estava conversando esses dias por telefone, por pedir permissão. Cadê a Maria Turbiani? Dei, Maria, você levanta a mão ali. Ela me falando que ela conversando com o Vitor no domingo passado. Aí ela foi perguntar como é que estava a mudança. Aí o Vitor disse para ela: olha, é simples, mas é mais do que eu mereço. Eu acho que essa é a ira, o incômodo do orgulho que eu precisei lidar. Ainda mais quando você ouve assim: puxa, você morava numa casa daquele tamanho, deixou aquela casa para morar num apartamento desse tamanho. E eu ouvi isso umas 2 ou 3 vezes essa semana. Ele: não, o apartamento é bom, mas eu entendo a sua angústia de ter mudado. Então eu estou lidando com orgulhos dentro de mim. E por isso essa semana foi uma luta desgraçada com esse pecado dentro de mim. Agora eu só consigo processá-lo quando eu compreendo isso. Que o que ele está mexendo é com orgulho dentro de mim. E que o orgulho não é verdadeiro, ele é uma ilusão. Porque aos olhos de Deus eu não passo de um pecador miserável, que tudo que tem diante de Deus é um inferno como seu prêmio. O que eu tenho diante de Deus a não ser a condenação eterna? Por que você está reclamando? Eu te dei a salvação e ainda deixa você morar no apartamento, rapaz. E o que é pior, depois que o orgulho vai cair, você vai dizendo assim: também não é um apartamento tão simples. Ele tem uma área de lazer para que eu possa gastar mais tempo com meus filhos. Aí a gente começa a ver como é louco essa coisa da ira no coração da gente. Não, mas é porque eu deixei a minha cama, que era enorme, espaçosa, ela nem cabe no meu quarto. E é verdade, ela não cabe mesmo, eu já disse para vocês. Aí chega num momento que você olha assim e diz assim: bom, também não cabe o meu fogão. Aí chega num momento que você vai tentar comprar um fogão e você diz: caramba, eu não tenho dinheiro para comprar um fogão. Aí você tem que pegar um fogão emprestado, né, irmãos?
emprestado. Como falar em casa não é meu, não, ele é emprestado. Você está entendendo como isso mexe com orgulho? E a ira se alimenta do quê? De orgulho. E como é que Deus decide tratar a ira? Humilhando. A ira, ela se alimenta do nosso orgulho. Mas há uma outra coisa que a ira se alimenta: do nosso egoísmo. Nós somos pessoas voltadas para nós mesmos. Pessoas que tentam viver o mundo como se o mundo girasse em torno de nós. Isso desde a infância. Ontem eu vi isso de uma forma, de novo meu filho me ensinou isso de uma forma bem interessante. Saí à noite, e aí passei lá no Carrefour e disse assim: bom, você viu que era uma maravilha. Quando uma coisa tem que ir uma atrás da outra. Na mudança eu quebrei o prato do micro-ondas. Estávamos sem micro-ondas. Nosso micro-ondas não adianta mais mandar arrumar, tem que comprar outro. Aí foi aquele processo. Isso tudo junta com a mudança. Aí saiu ontem à noite, ia comprar umas coisas lá no Carrefour. Aí eu olhei um micro-ondas, vou comprar esse micro-ondas. Comprei o micro-ondas. Aí eu chego em casa, minha esposa veio receber, feliz da vida quando ela viu o micro-ondas. Aí meu filho olha para minha cara e diz assim: ué, o senhor não comprou nenhum presente para mim? É pecador. Você entende o egoísmo, como ele opera desde cedo na nossa vida? Mas não acabou aí não. Deixamos o micro-ondas, fomos comer alguma coisa. Fomos lá no Pedaço, comemos umas pizzas. E ele lá, de novo: o senhor não comprou nenhum presente para mim? Não. Vamos sair. O senhor não vai comprar nenhum presente para mim? Não. Ou como fazia o Michael Caio: não. Eu patrulhei as crianças: não. Aí começamos a falar da rede que está lá na sala, que a Josi colocou mais. Porque eu perdi minha cadeira do papai, aquela cadeira de CD, eu adorava aquilo ali. Ela pensou em mim e mandou colocar uma rede lá na sala. Só que o Arthur lembrava que a rede era um presente da minha mãe para ele. E aí ele disse assim, aí a Josi falou, quando eu chegar, se eu não ia deitar na rede, que era o único que ainda não tinha deitado nessa correria toda. Aí ele prontamente, pecaminosamente disse: mas a rede é minha. E quando eu chegar, eu que vou deitar. Aí eu fiz uma brincadeira com ele, eu disse: nem se eu te desse um pirulito, você deixava eu dormir na rede, deitar na rede? Ele disse: não. Mas se o senhor comprasse um brinquedo, eu lhe emprestava um dia. É óbvio que eu tive que ter uma conversa com ele ontem e exortar o coração dele sobre isso. Mas observe como o egoísmo é vivo. E pessoas iradas são pessoas carregadas de egoísmos. Elas acham que o mundo tem que girar em torno delas. Elas acham que as coisas têm que ser de acordo com elas. Elas acham que as verdades têm que ser as verdades delas. E ai de quem se opor à verdade dessa pessoa. Ao mesmo tempo que eu vejo ira, vi nessa semana algumas questões da ira lutando dentro de mim, também pude ver e agradecer a Deus como Ele tem tratado isso dentro do meu coração. Eu tenho um amigo lá em Fortaleza, que ele tem trabalhado num projeto, um sonho dele, que é uma nova tradução da Bíblia, à luz de questões linguísticas de fato. Eu costumo dizer que ele é um visionário, um sonhador, e eu participo dessa visão dele. Eu tenho um comprometimento com ele de
ser o revisor-chefe da tradução do Antigo Testamento, dessa versão, que é a versão Galileia da Bíblia. E ele é aquele cara que ele adora conversar e argumentar. E aí ele ouviu a primeira pregação sobre a ira. E ele tem um excelente conhecimento de grego. E aí ele me mandou uma mensagem no Face, contestando a interpretação da tradução que eu tenho dado para o versículo 26, quando fordes irados não pequem. E ele fez um arrazoado de argumentos para contestar. E dentro do arrazoamento dele, alguns problemas eu pude perceber. Primeiro, um preconceito visível com exegetas, já que ele não é exegeta, ele é um linguista formado. Segundo, não houve a menção nenhuma do debate acadêmico sobre a tradução desse texto. E terceiro, não houve de fato uma análise linguístico-textual para explicar por que a tradução correta é a que eu estou dando. Em outros tempos, amigo, eu ia fazer um tratado linguístico para esse rapaz, para mostrar para ele que ele estava errado. Entenda, quando eu li a contestação, a primeira coisa que veio foi ira. É que o cara quer contestar e não apresenta bases acadêmicas para essa contestação. Aí logo após fazer essa observação, a coisa que veio ao meu coração foi: mas ele tem o direito de lhe contestar. E cabe a você pacificamente demonstrar a ele por que você está insistindo nessa tradução. Aí eu respirei fundo, passei 2 dias orando. E eu não estou brincando, eu passei 2 dias em oração sobre isso. Como eu responderia a ele sem ser irado? Como eu responderia a ele com misericórdia? Porque na verdade o que ele estava mexendo era com o meu egoísmo pessoal. A coisa gira em torno do que eu acredito, é em torno da minha verdade. E ai de você que conteste a minha verdade. Egoísmo. E aí depois de 2 dias eu fui expor para ele novamente os pontos. E durante a exposição dos pontos, eu tenho gravado, eu dizia para ele: primeiro eu quero lhe agradecer de fato a contestação, porque ela me permite revisar todo o estudo que eu fiz sobre isso, para verificar se eu errei em alguma coisa. Com isso eu cresço com a sua contestação, eu agradeço de fato. Porém não consegui ver o ponto que você está mencionando, e aí coloquei de novo os argumentos, e coloquei para ele: também lamento que você tenha demonstrado um preconceito com o trabalho exegético, e tenha demonstrado também a falta de um embasamento da discussão acadêmica dessa tradução. Aí eu disse: caso você queira entender melhor isso, eu posso lhe enviar uma bibliografia, tanto dos que defendem a tradução como imperativo, como os que defendem a tradução como não imperativo, mas uma questão de possibilidade circunstancial que exige uma resposta de não pecar. Passou um dia, não sei se ele também foi pensar, foi respirar, não sei. Ele me mandou outra resposta, dizendo: eu gostaria de receber essa bibliografia. Você entendeu a questão? Eu preciso sair do meu campo de egoísmo, das minhas verdades, para poder aceitar a verdade do outro, ainda que eu não concorde com ele. O que faz com que eu fique irado contra o outro é porque eu não aceito que ele pense diferente de mim. E a ira então explode por causa desse egoísmo que faz com que tudo gire em torno de mim, para minha satisfação.
E eu sou muito grato a Deus por poder moldar isso dentro de mim, trabalhar isso dentro de mim. Do mesmo jeito que eu exponho a palavra para você, porque eu quero que Deus também faça isso na sua vida. Do mesmo jeito que eu desejo crescer a imagem de Jesus, eu quero que a sua vida cresça a imagem do Senhor também. E se você não quebrar as bases de egoísmo dentro do seu coração, a ira com certeza continuará sendo Senhor absoluto ou Senhora absoluta na sua vida. Um Deus cultuado por você. Um Deus que você não está disposto a abandonar, porque Ele faz bem. Mas ainda, segundo Bridges, há um terceiro problema que motiva a ira: a soberba da vida. Quando nos consideramos superiores aos outros. A gente só explode em ira porque de alguma forma eu acho que eu sou superior àquela pessoa. Lembra do problema do trânsito? Eu já mencionei que esse miserável do Pedro não tinha o que fazer. Foram duas situações. Primeiro foi com esse miserável. Ele foi a segunda vez. Primeiro foi com a Josi. Estava pregando em Tiago, falando sobre ira. A ira de Deus, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu me irei no trânsito. E aí quando eu faço meus comentários sarcásticos, a minha esposa diz para mim: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Que bom saber disso. Agora você percebe o que estava em jogo nas duas situações? Quando o cara cometeu o erro, eu sou superior. Eu não faria um negócio desse. E se eu tiver com a ira controlada é só isso, porque eu começo a acrescentar: esse imbecil, esse idiota, comprou a carteira. E eu começo a achar que eu sou o cara do trânsito. Eu sou o motorista exemplar. Você pode verificar que em qualquer outra situação de ira, a gente exerce um juízo de superioridade. Eu não faria isso. Eu sou superior a essa pessoa. Então eu tenho o direito de descarregar sobre ela a minha ira. De novo a gente volta a ter uma visão errada de nós mesmos. Porque você é superior a quê? Fala para mim. Em que sentido você é superior? Aquilo que você está condenando com a sua ira, dá uma olhada na tua história. E vê se você já não fez a mesma coisa. Ou talvez coisa pior. Esse espírito de superioridade é que nos torna juízes sobre as pessoas. É por isso que Robert Jones diz que a ira é uma resposta ativa e integral de juízo moral. Eu sou o juiz que julga vocês nos atos pecaminosos de vocês. Olha como eu sou melhor que vocês. Até agora o exemplo mais vivo do absurdo da superioridade eu vi em Madagascar. Lembra daquele bicho doido lá? Eu me remexo muito. Rapaz, é impressionante como aquele bicho se acha o cara superior a todo mundo. É um gênio e só faz besteira. Nós somos idênticos. A gente se acha superior. A gente estoura, a gente grita, a gente berra, a gente se impõe, porque naquela situação que eu estou vivendo, eu estou me achando o máximo. Hoje na escola dominical nós examinávamos a igreja de Laodiceia, e eu comentava isso com eles quando Cristo diz para eles comprarem as vestiduras brancas, porque eles estavam nus e achavam que estavam vestidos. E o que era estar bem vestido segundo eles? Era o conceito da sua superioridade. Igreja rica, igreja grande,
E Cristo diz, cara, vocês estão nus. Põe uma roupa, a vestidura branca. E a vestidura branca representava ali a ideia da simplicidade. Desce do altar que você se colocou e seja simples. Procure viver com simplicidade a sua vida. E aí você vai começar a entender que a ira realmente é uma tolice. É por causa disso que a ira acaba abrindo portas para pecados que são muito mais graves dentro de nós. Nós não temos tempo suficiente, até pela proposta do que queremos meditar nesse ano, para entrarmos em detalhes sobre os filhos que a ira deixa, que se tornam mais graves. Ressentimento, rancor, mágoas, tudo nasce da ira. Pecados que são muito piores ainda, porque eles vão só enraizando cada vez mais a ira e vão nos matando. Isso quando não chega ao assassinato, de fato. O assassinato de língua já houve. Com a boca você já matou. Com a boca você já destruiu vidas. Com a boca você já machucou pessoas. Feridas que talvez nunca mais sejam reparadas. Você já fez. Mas tem aqueles que vão além disso. E se a ira não é tratada, a ira abre porta para o assassinato. Eis porque há tantos crentes assassinos em potencial, porque nunca levaram a sério o seu pecado da ira. Apenas para concluirmos esse ponto essa noite, há uma última questão que eu quero que você entenda. Qual é o alvo da ira? A ira parece ser dirigida contra alguém. E aí eu preciso dizer a você que é vítima de ira, para que você também não peque, porque você corre o perigo de se vitimizar. Você viu como ele me tratou? Você viu o que ele disse para mim? Não, você vai cair num outro pecado. Pecado de vitimização. O alvo da ira nunca é a pessoa. O alvo da ira, como todo pecado, é Deus. O alvo da ira é sempre Deus. Entenda como isso é colocado biblicamente. Inconscientemente, motivados pelo nosso pecado, nós julgamos Deus incompetente para lidar com aquela situação. Deus é incompetente para lidar com o que eu estou passando. Logo, eu preciso exercer a justiça que esse Deus banana não fez. Você entendeu contra que a ira está voltada? A ira está voltada contra Deus, porque nós julgamos Deus incompetente para julgar aquela situação. Você entende por que esse pecado é grave? Você está usurpando o lugar do único que é justo juiz sobre o problema que você vive. Ele não tem condições. É melhor eu assumir a frente. Deus, sai daí, deixa eu assumir esse negócio. O senhor não está fazendo nada mesmo? O senhor não está vendo a injustiça do cara entrando na fila, roubando o lugar dos outros? O senhor não está vendo como eu fui tratado hoje de manhã? O senhor não está vendo alguém que está me roubando?
O senhor é incompetente, sai daí, deixa que eu tomo a frente e agora eu vou executar o juízo. De uma forma inconsciente você está dizendo a Deus, o Senhor não serve para julgar nada, porque parece que o Senhor não está nem aí para as coisas. Ou o Senhor é incompetente, ou o Senhor é um banana que não faz o que deveria fazer. Você está entendendo por que é grave a ira? Pensa o seguinte, irmão, se aquilo está acontecendo, se aquilo que provoca a tua ira está acontecendo, e Deus é soberano, Ele quer que aconteça mesmo. Deus quer que você passe por aquilo mesmo. E por quê? Nem sempre nós temos os porquês, mas no caso da ira, a maioria das vezes é para nos humilhar mesmo. Somos tão orgulhosos, somos tão egoístas, somos tão superiores aos outros, que Deus nos permite viver situações de ira para nos humilhar. Só que como nós não aceitamos a humilhação, nós nos revoltamos contra Deus e assumimos o lugar dele no juízo que fazemos dos outros. E às vezes nós assumimos o lugar de um Deus muito mais irado do que o próprio Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia não usa palavrões. O Deus da Bíblia, quando está irado, ele pune, mas ele não usa palavrões. Não, a gente usa palavrões, pune, estraçalha, a gente é melhor do que Deus. E essa é uma das questões que eu tenho tentado dizer a mim mesmo quando a ira suscita no meu coração, é dizer, Senhor, eu não sou melhor do que o Senhor. Eu não posso fazer nada melhor do que o Senhor está fazendo nesse momento. E eu não quero me irar contra o Senhor. A ira pecaminosa tem como alvo, acima de tudo e de todos, o próprio Deus, a quem julgamos inconscientemente, incompetente para julgar e exercer juízo sobre as injustiças que nós julgamos receber. Você entende por que eu insisto que você se arrependa da ira? Você entende por que eu luto com isso, dizendo, Deus me perdoe, me ajude, me purifica desse mal? Porque eu não sou Deus. Eu não tenho o direito de me irar contra ninguém. Somente Deus tem o direito de se irar, porque Ele é plenamente justo. Eu não sou. A minha justiça está corrompida pelo meu pecado, a de Deus nunca. Concluindo, eu quero que você olhe apenas uma palavra de Paulo nessa noite, para concluirmos agora essa parte. Não terminamos ainda sobre a ira. Eu quero lhe ajudar no próximo sermão a entender 3 palavras que Paulo usa para você superar a ira. 3 partículas negativas que ele utiliza lá em Efésios, nos dando um caminho para vencermos a ira. Mas eu quero que você entenda uma coisa que ele diz em Romanos 12. Porque esse era um outro texto que eu entendia errado. Pecaminosamente eu já preguei de forma errada nesse texto, eu preciso corrigir. Logo no início do meu pastorado em Lusiânia, quando eu dizia que eu não engolia sapos, e às vezes me davam esse texto, eu precisava interpretá-lo de uma forma pecaminosa para poder me justificar. Romanos 12, versículo 17 em diante.
Paulo diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Então eu dizia o seguinte: não, eu não me vingo não, mas eu estou irado com você. Talvez a sua Bíblia tenha uma nota de rodapé que explique que essa ira que Paulo está mencionando é a ira de Deus. Quando eu for ofendido, é isso que Paulo está dizendo, eu não devo me vingar, mas eu devo entregar ao Senhor, para que Ele execute a ira da ofensa que eu recebi. Mas eu dizia, não está isso aí não. É a minha ira, eu tenho o direito de mirar, só não devo me vingar. E a minha ignorância era tal porque eu não queria ler o restante do texto que dizia, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando eu sou ofendido, a minha ira tem que ser entregue ao Senhor, para que Ele seja o juiz e não eu. Quando eu não faço isso, eu estou dizendo, o Senhor não é confiável para eu te entregar a minha ira. Eu tenho uma leve impressão que o Senhor não tem competência para executar como eu executaria. Abandone a ira, você não é Deus. E todas as vezes que você deseja assumir a ira para o seu controle, você se levanta contra Deus, tomando-o como incompetente. E eu penso que não é uma boa ideia você se colocar contra Deus, porque aí sim você conhecerá a ira de um Deus justo. É melhor a gente aprender a entregar a nossa ira e a nossa vingança a Ele. Deixarmos que Ele julgue as nossas causas, e não nós sermos juízes que julgarão suas próprias causas. No próximo sermão, eu quero examinar com vocês as três partículas gregas negativas que Paulo usa em Efésios, para nos ensinar a lidar com a ira. Vamos orar? Senhor, nós nos achegamos diante de Ti pedindo perdão ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Todas as vezes que nos levantamos com ira, todas as vezes que agimos dessa forma tão pecaminosa e agredimos verbalmente, muitas das vezes fisicamente, pessoas, perdoa-nos por essa tolice que opera dentro de nós, essas respostas que nós insistimos dar apenas para satisfazer nossos corações orgulhosos, egoístas, superiores, soberbos. Nos livra desse mal que insiste em dizer que o Senhor não é competente para julgar as nossas causas. Nos livra, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Purifica-nos deste mal. Em nome de Jesus. Amém.